Primeiro você tem que entender quem é Cristo, o que ele veio fazer aqui na terra, o que ele fez, para onde ele foi e por que ele está lá. O Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer a paz, mas a paz que vai além do entendimento humano. Como diz em Filipenses 4:7, a paz de Cristo que excede todo o entendimento e guarda o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso é um mistério também, mas que está sendo revelado, mas poucos dão importância. Você tem que entender que nós éramos folhas ao vento e por Cristo Jesus, a videira verdadeira, como está escrito em João 15, nós se tornamos os ramos, as folhas enxertadas na árvore da vida. Amados, pessoas que têm fé, homem e mulher, que crê no invisível, porque Deus é Espírito, e Deus é o Espírito que glorificamos através do seu único Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Cristo Jesus de Nazaré. Aquele que entrou em Jerusalém, como está escrito em Mateus 21 em diante, a entrada triunfal em Jerusalém. Porém, quando Jesus, o Espírito Santo de Deus, se manifestou em carne e em sangue, ele se manifestou sendo Deus, mas não se fez como Deus, mas se diminuiu para que ele possa ser manifesto, justificado pelo Espírito entre os homens. Isto é, Deus se diminuiu para estar no meio de nós e compreender as nossas aflições, compreender os nossos desejos, os desejos humanos, os desejos da vontade de obter aquilo que para nós parece ser importante, que para nós parece que não pode faltar na nossa vida. Mas para Deus isso não é nada. E através do seu único Filho, nós se tornamos co-herdeiros. Nós se tornamos herdeiros do céu. Porém, assim como João Batista no deserto era a voz que clamava dentro dele para que viesse se arrepender, por isso nasceu o batismo nas águas. Mas isso é outro assunto. O que eu quero falar para vocês que estão aqui me ouvindo, que Jesus Cristo, ele veio trazer a paz. Ele veio trazer a paz que o mundo não oferece. Vejamos aqui à luz da Bíblia, quando ele entra em Jerusalém, quando o Senhor Jesus Cristo pede para uns dos seus discípulos buscar uma jumenta, um jumentinho. Então ele tem uma entrada triunfal. E no capítulo 21, no verso 5, diz assim: dizei à filha de Sião. A filha de Sião é Israel. Israel, este é o povo amado de Deus. Porém, este povo virou as costas para Deus. Nas tribulações, nos desejos, como muitos fazem, sem esperar a boa e vontade agradável de Deus. É isso. Eles apuram a vontade de Deus.
não explicam quem é Cristo. E aqui nos segue dizendo que eis que o teu rei vem a ti, manso. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele pediu o jumento para os seus discípulos, cria de uma jumenta, é para ele entrar na terra de Jerusalém, para levar a paz. Porque naquele tempo, quando os reis entravam na cidade, para ser rei daquela cidade, eles entravam com cavalos de guerra, com armas, com espadas, para mostrar para o povo que veio para a luta, que veio para defender, para dar o sangue para aquela nação. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio numa jumenta, sentado num jumento, filho de uma jumenta. Diz aqui, no capítulo 21 de São Mateus, no verso 5 em diante, ele veio manso, ele veio trazer a paz, diferente de que muitos fazem hoje. Eles te chamam, mas eles já querem que você esteja com a espada na mão. Mas para você estar com a espada na mão, com a palavra, que a palavra de Deus é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, atravessando corpo, alma, juntas e medulas. Mas para isso você precisa ter a paz de Cristo, a mansidão, para você saber manusear. E quando alguém levantar contra você, você está ali com a graça, com aquela mansidão de Cristo, porque você pode ofender outras pessoas, mas você não está ofendendo pela sua vontade. É porque essas pessoas que se ofendem, elas estão perecendo. Porque a palavra nos diz, aqueles que estão perecendo somos cheiros de morte e condenação, mas para aqueles que estão sendo salvos, somos cheiros de perfume que dá vida. Então quando Jesus entrou num jumento, filho de jumenta, ele estava mostrando a paz. Eu vim reinar no meio de vocês. Eu vim trazer a paz, a mansidão. Mas, muitas das vezes, eles se encontram numa situação onde a fé é lançada sobre espinhos, isto é, no lugar errado. Não tem como germinar se você não planta, não lança a tua fé na rocha eterna, na paz de Cristo, que excede todo entendimento, ultrapassa o entendimento humano. Se eu tenho algum entendimento, não é porque eu tenho esse entendimento, é porque Deus me deu esse entendimento através da sua leitura bíblica. A Bíblia, ela foi escrita por mãos humanas, sim, mas por pessoas cheias do Espírito Santo. Isto é, ela pode ter várias versões, mas nada tira a essência do poder de Deus, porque passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. O diabo, vosso inimigo, ele pode muito bem fazer que você não entenda a palavra de Deus, pode corromper a palavra de Deus. Ele pode, mas ele não pode corromper o que Deus já determinou na tua vida. Por isso que muitos, sem o conhecimento de quem é Cristo, eles sofrem muitas aflições, muitas perseguições, e muitos param, largam a mão do arado. Aquele que larga a mão do arado, assim diz o Senhor, não é digno dele. Você tem que entender a partir daí que para você conhecer, entender que você está enxertado na árvore, e quem enxertou
você, eu, na árvore da vida, em Cristo Jesus, foi o próprio Deus. Para que nós possamos ser temente, confiar no Espírito de Deus. Porque muitos confiam em muitos espíritos, mas não confia no verdadeiro Espírito, na mansidão, na paz de Jesus Cristo, que excede todo o entendimento. E querem fazer justiça com as próprias mãos, sem ter nenhuma base bíblica. Isto é, quando João Batista ele foi arrebatado pelos anjos de Deus, ele conta um relato em Apocalipse 19, no verso 11 em diante, que diz assim: o cavaleiro no cavalo branco. Muitos confundem essa passagem como o São Jorge, mas não. Você acabou de escutar que em São Mateus 21 em diante, Jesus entra no jumento, sentado no jumento, na cidade de Jerusalém, filha de uma jumenta, levando a paz, a mansidão. E você que crê, você homem, você mulher de fé, saiba que aqueles que te fez mal, aqueles que não te ajudou, aqueles que não te estenderam a mão ou te discipularam da maneira correta, eles precisam da sua oração. Eu preciso da sua oração, porque em algum momento eu fiz mal para você. Porque a palavra do Senhor nos diz que a justiça pertence a Deus. Então, oramos pelos que nos fizeram mal, oramos por todos, para que a justiça de Deus ela venha através de Cristo Jesus, levando sobre este homem, essa mulher, a mansidão, a verdadeira paz, que excede todo o entendimento, e guarda o coração em Cristo Jesus e os pensamentos no Senhor. Apocalipse 19, no verso 11, diz assim: o cavaleiro no cavalo branco, e eu vi o céu aberto, diz João Batista. E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel. Deus é fiel. Então, não tem nada aqui de entidades de São Jorge sentado no cavalo branco. Muitos confundem isso, porque está com a mente cauterizada sobre ensinamentos de anjos caídos. E aqui segue nos falando que ele é fiel e verdadeiro. E quem é verdadeiro? Quem é que mente Deus no início? O diabo. Mas o verdadeiro é o Senhor dos Exércitos. E com justiça julga e guerreia. Aqui o Senhor Jesus Cristo já entra num cavalo branco para fazer justiça contra os que te injustiçaram. Ele já vem para guerrear. Aqui ele já não vem trazer a paz. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. Ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Ele sabia quem ele era. Por isso que muitos se ofendem quando ouvem a palavra da verdade, porque eles ainda não sabem quem eles são e precisam estar se justificando. Ainda eles acham que muitas das coisas que está escrito aqui, elas não vêm nos trazer o ensinamento. Elas não vêm a palavra que está escrito no livro da vida. Ela tem bons exemplos e maus exemplos. Qual o lado que você está buscando? A palavra de Deus é como se fosse um remédio. Uma dose a mais pode se tornar um veneno e matar. Então, tem que saber dar a dosagem certa.
Porque muitos estão matando aqueles que buscam o caminho da verdade. Muitos estão matando de forma que, sem a base bíblica, sem explicar quem é Jesus, sem mostrar a paz, eles já estão colocando na guerra aqueles que ainda não estão com as armaduras certas, como está escrito em Efésios 6. O capacete da fé, a couraça da justiça e os sapatos da paz. O capacete da esperança, a couraça da justiça e os sapatos da paz. Isso é outro assunto. Porém, eles te chamam, mas não te discipulam da maneira correta para você fazer um bom combate. Por isso tem muitas divisões dentro das sinagogas. Tem muitas divisões porque eles acham que estão fazendo o correto. Mas, porém, aquele que exalta é Deus. Aquele que abate é Deus. Então, temos que carregar a paz de Cristo que excede todo entendimento. E mesmo que você se afastou de algum determinado local, saiba que Deus é fiel e Ele não vai te deixar para trás. Por mais que muitos te deixem para trás, por mais que muitos te discipulam errado, Deus é fiel. E o seu Espírito Santo, Ele vai te incomodar para você começar a buscar em verdade e em espírito. E não colocar os teus pensamentos, a tua alma, em ensinamentos contraditórios de sentimentos humanos. Isso eu te mostro à luz da Bíblia, que está em Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, no verso 11 em diante, vai dizer o verdadeiro pastor. Então, mesmo que você às vezes acha que está se afastando por ter colocado a sua fé, a sua semente lançado sobre o pedregulho, por ter lançado a sua fé nos espinhos, não ter lançado a sua fé no lugar certo, na rocha do Senhor, na rocha angular. Aqui nos diz que o Senhor, o verdadeiro pastor, Ezequiel já vem nos falando lá no Antigo Testamento, que é o profeta, o verdadeiro profeta, não aqueles que têm espíritos de adivinha, mas aquele que profetiza através da luz da Bíblia. Ezequiel, capítulo 34, no verso 11 diante. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que ele está entre suas ovelhas que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde elas estiverem espalhadas, no dia nublado e escuro. E eu as trarei dos povos e as juntarei das nações e as trarei à sua própria terra e as alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados do país. Então, os reis, os líderes, os falsos pastores que oprimem, que vão lá para subtrair, para explorar aqueles que buscam uma libertação espiritual, você pode até se afastar deles, em paz, a paz de Cristo. Porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. E ele vai te buscar, aonde você esteja. Ele vai fazer você mergulhar na sua palavra. Por que mergulhar na palavra?
Nós podemos olhar aqui, ainda em Apocalipse 19, no verso 13, que diz assim: E ele estava vestido com veste banhada em sangue. O Senhor Jesus, guerreando, e o seu nome é chamado, aqui está escrito, de a palavra de Deus. Para que você comece a mergulhar nas escrituras e saber que se você não tiver afirmado na rocha angular, na base, que é o Senhor Jesus Cristo, e entender que você está enxertado na árvore da vida e aquele que te enxertou, ele pode muito bem te tirar, para que você venha ter a palavra de Deus vestida, porque aqueles que ficarão, a palavra nos deixa bem nítido aqui, grandes, pequenos, livres, escravos, eles serão devorados pelas aves do céu, porque eles foram pessoas que negaram Cristo Jesus de Nazaré. Então, espero que essa palavra venha trazer um entendimento maior para os teus pensamentos, para a tua vida. E Deus siga te abençoando em todas as áreas. Não esqueça, mesmo que sejamos infiéis, Deus se permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Mas se nós negar ao Senhor Jesus, Ele nos negará. Mas aquele que perseverar, reinará com o Senhor. Um abraço do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo te ama.